fazer. Teve um homem de Deus chamado John Wesley. John Wesley já era pastor. No século XVIII, ele foi para os Estados Unidos como missionário, e ele foi pregar entre os índios. Ficou frustrado, não deu em nada o trabalho dele. Quando ele estava voltando no navio, decepcionado, frustrado, sem saber se ele mesmo era convertido, ele encontrou um grupo de irmãos moravianos, alguns irmãos muito tementes a Deus da Alemanha. Esse grupo dos moravianos, eles tinham uma reunião de oração 24 horas por dia, durou 100 anos essa reunião. Gente de muita oração. E aí veio uma tempestade, pensa numa tempestade terrível, e todo mundo desesperado, caramba, nós vamos naufragar, e os moravianos tranquilos, cantando, conversando. O Wesley ficou assustado com aquilo, foi lá falar com eles: vocês não estão preocupados não? Ele falou: não, mas suas mulheres e seus filhos não estão nervosos? Nem um pouco, ninguém aqui tem medo de morrer. Ele ficou muito assustado com aquilo. Meses depois, acho que quase 2 anos depois, ele encontrou com um líder, um dos líderes do movimento dos moravianos. Nesse encontro, esse irmão falou sobre o Espírito Santo para o Wesley, e o Wesley teve uma experiência de ser cheio do Espírito Santo. A partir daí, irmão, ninguém segurou o homem. A partir daí, ele começou a abrir células, que nem a gente tem aqui na igreja, e essas células começaram a orar muito e a pregar muito, e a coisa foi se multiplicando, e as células foram se multiplicando e crescendo, e ele influenciou tanto a Europa como os Estados Unidos, com o chamado movimento do metodismo, que gerou a igreja metodista. Um outro homem fera, chamava-se George Whitefield. Esse camarada é da mesma época que o Wesley. Pensa num cara que pregou 30 anos, 1000 sermões por ano, ele. Só que tem um detalhe, não tinha som naquela época não, não tinha os microfones que eu estou usando aqui agora não. E sabe onde que ele pregava? Ele pregava na rua. Um dia ele estava pregando, eu não me lembro se foi em Filadélfia, acho que foi na Filadélfia, ele pregando, 8.000 pessoas de manhã, 14.000 pessoas de tarde. Ele pregava no gogó e todo mundo ouvia. Numa das suas pregações, o restante das pessoas ficaram do outro lado de um lago. Ele falava, a sua voz ecoava sobre as águas, e chegava do outro lado, e as pessoas a 2 milhas dele ouviam a voz do Espírito e se convertiam. Irmãos, é o sobrenatural. É o sobrenatural. Por quê? Porque era um homem cheio do Espírito Santo. Um dia, esse homem, ele encontrou com um grupo de pessoas, e as pessoas começaram a chorar. Viraram para o Whitefield e falaram: moço, fala para a gente o que o senhor tem para dizer. E ele falou de Jesus. Só a presença dele contagiava. Gente, é o que Deus quer para cada um de nós.